a censura dos quadrinhos dos Trapalhões, né? Porque assim, Tá. os Trapalhões hoje em dia são censurados, né? Hoje em dia. Então Sim, imagina na época. Pra esse quadrinho é. ter sido censurado na época, conta isso daí pra gente em detalhes e eu encontrei aqui. Enquanto você vai contando, eu vou mostrando as imagens também. A gente seguia, então, um pouco esses padrões, tanto que teve uma época que pediram para fazer mais um gibi, e aí fizeram o Bonga, que era aquele personagem do Didi que era copiava Charles Chaplin, né? Ele era um Bonga, um vagabundo, ele era um pobre de morador de rua, e aí os quadrinhos eram sem texto. Ah, e E era uma outra revista. era uma Não. outra revista, Ah, era, que entrava no Aventuras do Didi. Então, tá. o que acontecia na época? A Block vendia muito bem o Gibi dos Trapalhões. Tanto que a ideia era fazer um almanaque por ano e passou a ter um almanaque de 3 em 3 meses, Hum, de tanto que vendia bem. E é uma coisa, Dimitri, que se você procurar hoje nos canais aí de sebos virtuais e tal, você até encontra alguns gibis dessa época da Block, que são caríssimos, né? Estão na faixa dos R$ 200, 250, e é difícil de achar, sim. né? E quando aparece, logo vende, porque uma vez eu perguntei num sebo, o cara falou, olha, não entra para vender, ninguém traz aqui para vender Gibi dos Trapalhões. Olha A aí. impressão que eles tinham era que quem tem não vende, porque quase sempre o pessoal leva para vender quando morre o colecionador, né? É, O colecionador exatamente. morre, É. aí a mulher ou os filhos pegam aquele monte de gibi, de livro, de disco e levam para vender no E dão, sebo. né? Dão, não tem nem noção do valor, inclusive. Dão, eles Às dão, tipo, assim, vezes, joga fora. Isso quando não é, joga fora, na verdade. isso. Mas Aí, depois sobre o Joga Fora, eu vou te contar uma história ai, ai. interessante. Triste, mas interessante. Vou até anotar aqui pra não esquecer. Vai lá. Isso. Aí, então a gente fazia isso, a gente seguia mais ou menos o que estava na TV, só que a gente nunca pegou histórias da televisão e transformou em quadrinhos. Nunca. Então, os roteiristas, eles faziam histórias inéditas, né, e especiais para o gibi. Aí o que aconteceu é que eu, na época, acompanhando os movimentos dos metalúrgicos do ABC, tinha tido a grande greve dos metalúrgicos, onde o Lula tinha sido preso. Eu Que ano pensei, que foi? cara, eu preciso fazer. Que ano que Isso foi? foi em 1980. Tá. Então, em 79 começam os grandes movimentos do ABC. Em 1980 tem a primeira grande greve, Lula é preso. E aí eu falei, cara, preciso fazer uma história sobre isso. Então, eu chamei o Orlando Costa, ele era roteirista do estúdio, e propus a história para ele. Então, eu contei o argumento e ele desenhou o roteiro inteiro. Ele era muito bom de gag, ele tinha umas sacadas boas, assim, de piadas visuais, e ele fez o roteiro. E eu não fazia roteiro nessa época. Aí, então eu contei para ele, eu falei assim, a história vai ser assim, o Lula vai ser um super-herói, né, que vai aparecer no meio de uma briga dos super-heróis ali, que estão querendo salário, eles não recebem salário, né, estão querendo direitos trabalhistas e tudo. E aí, a briga, e aí ele inventou essa coisa, porque o Batman e o Homem de Ferro falam que isso é um absurdo, né, para que ter salário? E aí todo mundo fica bravo porque eles são milionários, né? Realmente eles não precisam de salário nenhum, né? O Bruce Wayne e o Tony Stark são mega milionários. E aí começa essa briga, o Lula chega, põe ordem no recinto e pede para o pessoal, olha, a gente não pode ter desunião, então vamos aqui, a gente vai fazer um movimento, vamos entrar em greve até que as nossas reivindicações sejam atendidas. E aí eles fazem uma greve de super-heróis, todo mundo começa a ser roubado em tudo que é lugar, e os super-vilões começam a roubar os grandes monumentos do planeta. Então pegam a Torre Eiffel, pegam as pirâmides do Egito, pegam o Maracanã e vão sumindo com tudo isso. E aí a ONU oferece uma recompensa para quem conseguir reaver essas preciosidades da humanidade. E aí os super-heróis param a greve
e vão, inclusive, essa parte da greve, eu coloquei eles jogando buraco, né? Porque, assim, era a ideia meio estereotipada, né, que se tinha de grevista, né? Mas aí eles param a greve, prendem todos os supervilões e devolvem os monumentos para cada país. Só que nessa hora chega a polícia, e a polícia fala, olha, a greve de vocês foi considerada ilegal e vocês estão em cana, está todo mundo preso. E aí, no último quadrinho, estão eles todos atrás das grades e o Didi, que é o super-homem, falando, vida de super-herói brasileiro é assim, é sempre atrás dos quadrinhos, é fria, e termina a história. O que aconteceu? Em 1980, a gente ainda estava no governo Figueiredo, governo militar. Apesar de já estar experimentando os ares da abertura que viria, né, da volta dos exilados, né, Betinho, irmão do Enfio, Brizola, Luiz Carlos Prestes, todo mundo que tinha sido expulso, né, do Brasil, voltam, mas aí em 1980 ainda estava o final do regime militar. E quando a Bloch viu essa história, viu o Lula lá como personagem, falou, não, isso aqui não vai sair. Olha. E chamaram ele Barbosa, ligaram para ele e falaram, olha, me manda outra história, se eu não me engano essa história tem 9 páginas, manda outra história de 9 páginas para a gente colocar aqui, que não vai sair essa história do gibi, a não ser que mude o texto. Então tira a palavra greve, tira direitos trabalhistas, essa luta dos trabalhadores, tira tudo isso, despolitiza a história. Aí o Eli me chama no estúdio e fala, Bira, essa situação é a seguinte, se você topar mudar, eu faço toda a mudança aqui no estúdio, a gente troca os balões e tal, manda de volta e daqui a 1 mês ou 2 meses sai no próximo gibi. Mas continua com o super-herói, o Homem-Lua. Continua, a ilustração só vai mudar todos os textos. Isso. Aí ele falou assim, agora, se você não topar, e o Orlando, aí eu vou fazer o seguinte, primeiro, vocês não vão receber pela história, Eita. E vocês vão ter que me pagar por arte final, letra, copy desk, guia de cores, tudo que eu fiz, que eu vou ter que pagar por essa história. Você não tem outra opção, né? Que opção você tem aí? Vai fazer o quê? De cara, eu pensei em não aceitar. Ah, é? Você pensou? Olha aí. Pensei, bater o pé, não vou aceitar essa censura. Chamei o Orlando, quando eu contei o caso, o Orlando falou, não, muda tudo. Dói no bolso para fazer o quê? Ele falou, além de não receber, eu vou ter que pagar? Não, muda. Aí eu, como um bom democrata, achei que o argumento dele era válido e falei, bom, ele pode mudar, então a gente aceita. E aí fiquei com essa história, porque se essa história não tivesse sido publicada, no fundo eu não teria essa história para contar, né? Assim, aí vocês guardaram alguma versão da original, o roteiro da... Como é que foi isso? Porque você teve que mudar você tem que mudar o original, né? Você tem que mudar Eu peguei os originais e tirei uma cópia em Xerox, lá no estúdio mesmo. Então eu guardei toda a arte em preto e branco original. Aí ele pegou esses originais, fez a mudança nos textos, mandou para o Rio. E aí eu publiquei no meu blog, tem as páginas publicadas coloridas, aí isso está com uma resolução bem ruim. Eu não consegui com resolução boa. E a minha história, que está em preto e branco, é com texto original. Aí não foi mudado. Olha isso. E uma coisa engraçada dessa época também, Dimitri, é que assim que eu comecei a participar de entrevista, né, e pessoal, isso aí lá final dos anos 90, o pessoal falou assim, cara, você foi desenhista dos Trapalhões, você trabalhou nele? Trabalhei, conta como é que era, né, porque nessa época tinha pouca informação sobre o trabalho nos estúdios, né. Aí eu comecei a falar, um dia eu estou num bate-papo, assim, num evento de quadrinhos, e aí um cara levanta a mão, amigo, conhecido, fala assim, Bira, seguinte, você vive falando que você foi desenhista dos Trapalhões, né? Ele falou, cara, mas não bate, essa conta aí não fecha, não. Eu falei, ele falou, porque olha só, eu lia o Gibi dos Trapalhões, da Bloch,
eu era criança. Eu tinha lá 12 anos, né? 13 anos. Ele falou, a gente é quase da mesma idade. Como que eu era criança e você já desenhava o Gibi dos Trapalhões? Aí eu falei, bom, vamos aí. Quantos anos você tem? Aí tinha uma diferença de 3 anos. Eu falei, ó, quando você tinha 13, eu tinha 16. E eu já estava trabalhando lá. É uma diferença bem grande nessa naquela idade. época era grande, né? Sim. Hoje não é. Tá assim, entre 60, que eu tô agora, e ele, que deve ter 57, tá pau a pau, né? A gente está como fala, né? Tá no bico do corpo, igual, né? Mas naquela época, de 17 para 14, né? De 16 para 13, fazia diferença, né? Sim. E aí, mas eu achei engraçado, porque assim, ele estava querendo me desmascarar, né? Tipo, a conta não fecha. Mas aí eu falei assim, não, fecha, sim, fecha. Eu fui precoce na coisa. Ó, e quando você contou a história aqui, eu mostrei que o pessoal, e inclusive eu achei do seu blog também, em alta resolução também, bem bacana. Tô mostrando aqui pro pessoal também, o pessoal tá vendo na tela aqui. Muito Excelente. Bacana, muito bacana. Você vê como foi a censura dos Trapalhões. Fazer piada na época, né? A gente entende o espírito da época, inclusive, né? Vamos falar a verdade aqui, tem que deixar claro esse disclaimer. Mas fazer piada racista e tal, não tinha problema. Agora, não tinha problema. Sindicalista, não. Aí já é demais. Exatamente. Calma. Exatamente.